E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse aqui é o segundo vídeo sobre a Loteca 1121. Trago mais informações aí e um palpite sobre a grade com 3 duplos. Bem difícil, hein? Com 3 duplos. É certeza que essa zebra vai correr solta. Muitos times aqui nessa grade que são os favoritos. Se você ainda não viu o vídeo 1 sobre a Loteca 1121, dá uma olhada lá, tem boas informações que junto com esse daqui dá para formar bons palpites. Caso você goste das informações que são deixadas aqui no canal, se inscreva aí no nosso canal para dar aquele apoio, ative todas as notificações, assim quando tiver vídeos novos o YouTube vai te avisar. E importante aí, né? Deixe o seu comentário, sua informação privilegiada. E se for possível, caso queira fazer um Pix, tá o nosso Pix aí na tela, é pix@lotecalogia.com.br, é nosso e-mail. Qualquer valor já será de grande ajuda. Agora, sem enrolação, vamos para o primeiro jogo aqui, São Paulo Tajeres. O que eu trago de informação aqui? O Tajeres aí na Copa Libertadores está vindo de uma sequência de 3 vitórias, jogo dificílimo aí para ambas as equipes, né? Uma informação que pode ajudar para quem gosta de apostar na bet, né? O Tajeres, 30% dos seus gols é feito entre os minutos 16 e 30. O São Paulo não perdeu nenhum dos seus últimos 9 jogos e o Tajeres está vindo de uma sequência aí de 5 vitórias. Acredito que vai ser um jogo bem disputado. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1.61 para o São Paulo, 3.75 para o empate, 6.0 para o Tajeres. A porcentagem do jogo: 59% para o São Paulo, 25% para o empate, 16% para o Tajeres. Mesmo os números aqui dando muita vantagem para o São Paulo, né, porque vai estar jogando no Morumbi e pela Libertadores o São Paulo é muito forte. É um jogo super difícil. Como eu disse, eu tô indo de 3 duplos e para esse primeiro jogo aqui eu tô indo seco na vitória do São Paulo. Mas aqui, caso você tenha o costume de jogar mais que 3 duplos, eu colocaria um empate também. Considere esse jogo aqui um dos mais equilibrados da grade. Jogo 2, Atlético Mineiro e Caracas. O Atlético Mineiro tem costume de marcar seus gols aí entre o minuto 31 e 45. 30% dos gols foi nesse período e tem a média mais alta aí da Libertadores. O Atlético Mineiro ganhou 3 jogos consecutivos em casa e não perde em casa há 9 jogos. As odds para essa partida tá assim: 1.09 para o Atlético Mineiro, 11.0 para o empate, 23.0 para o Caracas. Porcentagem da partida: 87% para o Atlético Mineiro, 9% para o empate, 4% para o Caracas. É uma partida que não tem muito o que analisar. Vimos no vídeo anterior, o Atlético Mineiro é muito superior ao Caracas. O perigo aqui nessa partida é que pode ser que o Atlético Mineiro poupe jogadores, né? Mas mesmo assim, eu ainda tô indo seco na vitória do Atlético Mineiro para essa partida 2 da Loteca 1121. Jogo 3, Barranquilhas e Botafogo do Rio de Janeiro. Botafogo tem uma sequência de 3 vitórias aí na Libertadores, conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 11 jogos, e de informação relevante para a Loteca é isso: os números de aposta para essa partida tá assim: 2.75 para o Barranquilhas, 3.30 para o empate, 2.60 para o Botafogo. Porcentagem do jogo: 35% para o Barranquillas, 29% para o empate, 36% para o Botafogo. Outra partida aí bem equilibrada nos números. Botafogo, sinceramente, na minha opinião, tá jogando melhor que o Barranquillas. O problema, né, que vai jogar fora de casa, mas do início da Libertadores para agora o Botafogo melhorou bastante. Só que nessa partida aqui eu vou usar o meu primeiro duplo. Eu tô indo de empate e vitória do Botafogo. Jogo 4, Corinthians e Racing do Uruguai. O Corinthians tem uma performance melhor do que o do Racing nos últimos 5 jogos. Contra o Racing, nos últimos 3 jogos, o Corinthians não perdeu nenhuma vez, isso em todas as competições. E nos últimos 3 confrontos, o Corinthians venceu 2 vezes, o Racing não venceu nenhuma vez e houve um empate entre eles. Contra o Racing, o Corinthians tem uma média de 1.67 gols na partida. E o Racing tem 0,67 contra o Corinthians. Por incrível que pareça, o Corinthians tem uma média de gols melhor que o do Racing, hein? Bem melhor. Nesse confronto aí a média de gols é 2.33. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1.33 para o Corinthians, 5.25 para o empate e 9.0 para o Racing. A porcentagem do jogo: 71% para o Corinthians, 18% para o empate, 11% para o Racing. Sem dúvida nenhuma, né, o Corinthians melhorou nesses seus últimos jogos, vem jogando um pouco melhor. Até o Yuri Alberto desencantou, está fazendo gols e agora jogando em casa com o apoio da torcida
torcida. Para essa partida aqui não tem como, eu tô indo seco na vitória do Corinthians. Acredito ser uma partida tranquila aí para o Corinthians conseguir a vitória. Jogo 5, Amazonas e Mirassol. Quando o Amazonas começa perdendo, em casa eles vencem 16% dos jogos, então toma muito cuidado aí para o Amazonas não tomar o gol, quem for apostar no Amazonas. Já o Mirassol, quando joga fora e sai perdendo, vence 10% dos seus jogos. No Brasileirão, o Mirassol tá com uma performance melhor que do Amazonas, e nos últimos 5 jogos também, a performance do Mirassol está melhor que do Amazonas. Em média, né, o Amazonas marca 1,48 gols jogando em casa, e o Mirassol, quando joga fora, marca 0,97 gols. Os números de aposta para essa partida: 3,10 para o Amazonas, 3,10 para o empate e 2,40 para o Mirassol. Porcentagem do jogo: 30% para o Amazonas, 30% para o empate, 40% para o Mirassol. O Mirassol até fez boas partidas, uma delas foi contra o Flamengo, mesmo perdendo, jogou bem. Na minha opinião, um time que fez um bom Brasileirão Série C. Eu acho que tem muito que mostrar ainda aí no Brasileirão Série B. E essa partida eu também considero bem equilibrada. E por esse motivo eu vou usar mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Amazonas e Mirassol. Mirassol às vezes costuma ser aquele visitante indigesto. Pode ser que surpreenda aí o Amazonas. Jogo 6, Flamengo e Milionários. O Flamengo tá com uma campanha melhor do que o do Milionários na Libertadores. Também tem uma performance melhor nos últimos 5 jogos do que o Milionários. Em média, né, o Flamengo marca 1,66 gols jogando em casa, e o Milionários, quando joga fora, 0,92. O Milionários aí tem uma sequência de 2 partidas sem marcar, e as duas equipes não sofrem gols nos seus últimos jogos. O Flamengo tem uma sequência aí de vitórias, 3 jogos. As odds para essa partida: 1,14 para o Flamengo, 8,0 para o empate e 19,0 para o Milionários. A porcentagem do jogo: 83% para o Flamengo, 12% para o empate e 5% para o Milionários. Os números aqui dando muita vantagem para o Flamengo. Milionários é um time que toca muito bem a bola, mas não acredito que possa surpreender o Flamengo, porque o Flamengo está numa ótima fase aí nos seus últimos jogos. O único problema extra-campo aí do Flamengo é o caso Gabigol, né? Mas isso não vem ao caso. Acredito que não vai atrapalhar o Flamengo, porque o Pedro tá voando. E para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Flamengo. Jogo 7, Coquimbo Unido contra Bragantino. O Bragantino tem uma sequência aí de 3 vitórias na Copa Sul-Americana. O Coquimbo vence o primeiro tempo 17% das vezes e o Bragantino 41% das suas partidas. O vencedor do último encontro entre eles foi o Bragantino. Os números de aposta para essa partida: 4,75 para o Coquimbo, 3,80 para o empate, 1,72 para o Bragantino. A porcentagem do jogo: 20% para o Coquimbo, 25% para o empate, 55% para o Bragantino. O Bragantino é aquele time que joga bem, mas marca poucos gols. Fora de casa tá fazendo boas partidas. Como já venceu a primeira partida, é um jogo difícil, né, na casa do Coquimbo, mas para essa partida eu tô acreditando na vitória do Bragantino. Tô indo seco no Bragantino. Jogo 8, Vila Nova e Paysandu. O que eu trago para vocês aqui é a escalação provável dos dois times. Não é oficial, é a provável. Segundo o Ricardo Fagundes, ele deixou um comentário falando que o Vila Nova vai vir com o time reserva, hein? Então, vamos prestar muita atenção aí na escalação dos dois times, né? Porque o Paysandu venceu por 6-0 o Vila Nova. Então pode ser que até o Paysandu venha com um time misto aí para dar uma descansada no elenco. E uma informação que eu fiquei sabendo agora há pouco tempo, e devido a essa goleada aí de 6-0, né, que o Vila Nova tomou do Paysandu, o técnico do Vila Nova caiu. Então tem que ficar bem de olho aí nessa escalação do novo treinador, né? Porque como ele tá conhecendo a equipe, pode ser que ele coloque o time titular e tenta usar essa partida aí como treino, porque acredito que para o Vila Nova vai ser muito difícil reverter esse resultado, né? Mas para o novo treinador pode ser usado como uma partida de treino, né, para conhecer os jogadores. Então, os números de aposta para essa partida: 2,22 para o Vila Nova, 2,92 para o empate e 3,35 para o Paysandu. A porcentagem do jogo: 41% para o Vila Nova, 31% para o empate e 28% para o Paysandu. Bom, levando tudo isso em consideração,
tá aquela dúvida ainda, né, se vai vir ou não com o titular. Agradeço aí ao Ricardo Fagundes ter deixado essa informação, mas devido à troca de treinador, geralmente os jogadores eles querem mostrar trabalho porque eles querem a vaga de titular. Então, mesmo se for o time reserva, eu tô acreditando que esses jogadores reserva vai dar o sangue aí contra o Paysandu. Então, eu tô indo de Vila Nova e empate nessa partida. Mas devido a toda essa situação, se você tem o costume de jogar triplos, na partida aqui do jogo 8, eu colocaria um triplo. Jogo 9, Boca Juniors e Nacional Potosí. O Boca Juniors não perde em casa há 9 jogos. O Potosí perdeu 7 jogos fora seguido. E os artilheiros aí na Copa Sul-Americana do Boca é o Cavani com 2 gols. E no Potosí, Wilson Álvares também com 2 gols. Os números de aposta para essa partida: 1.05 para o Boca Juniors, 12.0 para o empate, 41.0 para o Nacional Potosí. A porcentagem da partida: 90% para o Boca Juniors, 8% para o empate e 2% para o Nacional Potosí. Bom, com esses números, o que dizer, né? É muito difícil ir contra o Boca Juniors. Aqui, caso você esteja acreditando numa zebraça, né? Poderia colocar um triplo, mas eu tô indo seco na vitória do Boca Juniors. Pelos números, é a partida aí com a maior zebra, né? Se acontecer. Jogo 10, Fortaleza e Trinidense. Fortaleza não perde em casa há 8 jogos. Fortaleza aí tem 3 cartões vermelhos, né? Nessa temporada é o número mais alto aí da Taça Sul-Americana. Em suas partidas, 30% vence, né? O primeiro tempo. Já o Sport Trinidense, 33% das suas partidas vence o primeiro tempo. No último jogo entre eles, o vencedor foi o Fortaleza, como nós vimos no vídeo anterior. Os números de aposta para essa partida: 1.14 para o Fortaleza, 7.50 para o empate, 23% para o Trinidense. A porcentagem do jogo: 83% para o Fortaleza, 13% para o empate e 4% para o Trinidense. Só para lembrar, né, o Fortaleza veio de um excelente resultado nesse final de semana aí contra o Sport, goleou o Sport por 4-1, fez um excelente jogo e agora vem mais tranquilo aí para pegar o Trinidense. Para essa partida eu tô indo seco na vitória do Fortaleza. Acredito que agora jogando em casa vai vencer de novo o Trinidense. Jogo 11, Fluminense e Alianza Lima. Fluminense não perde em casa há 6 jogos. O Aliança não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. Jogando fora, o Aliança ainda não sofreu gols nessa temporada. E o artilheiro aí na Libertadores do Fluminense, Marquinhos, com 2 gols. E no Alianza Lima, Barcos com 2 gols. Se eu não me engano, esse aqui é o Pirata, que jogou no Palmeiras. Por acaso, se eu tiver errado, quiser deixar nos comentários aí, fique à vontade. Os números de aposta para essa partida: 1.45 para o Fluminense, 4.33 para o empate e 7.0 para o Alianza Lima. Porcentagem do jogo: 65% para o Fluminense, 22% para o empate, 13% para o Alianza Lima. Outro time que toda a vantagem dos números é para casa, né? O Fluminense, com seu dinizismo, acredito possa passar fácil aí do Alianza Lima, apesar de que nas suas últimas partidas o Alianza Lima também está vindo muito bem, hein? É um jogo complicado, mas para essa partida aqui também tô indo seco na vitória do Fluminense. Mas caso você tenha costume de colocar mais duplos, eu também colocaria um empate nessa partida 11 aqui da Loteca 1121. Jogo 12, Palmeiras e São Lourenço. O Palmeiras tem uma performance melhor aí do que o São Lourenço nos últimos 5 jogos. Nos últimos 3 confrontos, o Palmeiras venceu uma vez, o São Lourenço venceu uma e houve um empate entre eles. Em média, o Palmeiras marca 0,67 gols em partidas contra o São Lourenço, e o São Lourenço também tem essa média aí de gols quando enfrenta o Palmeiras. Muito pouco nesse confronto, hein? Como a gente pode ver nessa próxima informação. Número médio de gols aí entre eles, 1.33. Número de aposta para essa partida: 1.55 para o Palmeiras, 4.0 para o empate, 6.50 para o São Lourenço. A porcentagem do jogo: 62% para o Palmeiras, 24% para o empate, 14% para o São Lourenço. Aqui, mesmo que o Palmeiras venha fazer manutenção, né, do elenco, colocar um time mesclado, sabemos aí que o Palmeiras tem um elenco muito forte. Acredito que esse jogo vai ser no Allianz, não vai ser em Barueri, que geralmente tá tendo muitos shows, né? Se for no Allianz, um jogador a mais aí que é a torcida. O Palmeiras tá tranquilo no grupo, então tem tudo para vencer essa partida. Eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. Jogo 13, Atlético Paranaense e Ameliano. O Sport Ameliano tem uma sequência aí de 3 vitórias na Copa Sul-Americana. O Atlético Paranaense costuma marcar nos 31 aos 45 minutos os seus gols. Geralmente 29% dos gols é nessa faixa de tempo.
Jogando fora, o Ameliano ainda não sofreu nenhum gol nessa temporada. Mastriani é o artilheiro aí do Atlético Paranaense com 5 gols. E o Ivan Valdez marcou 4 vezes pelo Ameliano aí na Taça Sul-Americana. Os números de aposta para essa partida: 1,20 para o Atlético Paranaense, 6,50 para o empate, 15,0 para o Ameliano. A porcentagem do jogo: 79% para o Atlético Paranaense, 15% para o empate e 6% para o Ameliano. É muita vantagem, né, para os times da casa aqui nos números. Atlético Paranaense jogando em casa aí no seu estádio aí com grama sintética geralmente é difícil para os times adversários. O estádio do Atlético Paranaense vira um caldeirão e para essa partida aqui não tem como. Olhando esses números e essas informações, é mais uma partida aí que eu tô indo no Atlético Paranaense. Lembrando, né, que é futebol e a zebra pode acontecer. O difícil é a gente acertar aonde que essa zebra vai cair, né? Porque olhando o patamar dos times, alguns confrontos aqui é muita diferença. Jogo 14, Cruzeiro e Universidade Católica do Equador. O Cruzeiro tem uma sequência de 4 vitórias, não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos, ganhou 3 jogos consecutivos em casa, e os artilheiros, Matheus Pereira aí com 2 gols pelo Cruzeiro, Ismael Dias com 3 gols pela Universidade Católica. Os números de aposta para essa partida: 1,53 para o Cruzeiro, 4,33 para o empate e 6,0 para a Universidade Católica. Porcentagem do jogo: 62% para o Cruzeiro, 22% para o empate e 16% aí para a Universidade Católica. Como eu disse, é difícil olhar esses números, ver a qualidade do Cruzeiro e tentar ir contra, né? Tentar achar essa zebra. Para essa partida aqui, olhando os números, é mais uma que eu tô indo na casa. Eu tô indo de Cruzeiro seco, mesmo pegando as informações do vídeo anterior sobre o Universidade Católica, você não consegue achar uma brecha que faça você jogar na Universidade Católica. A não ser, né, que no dia do jogo o Cruzeiro esteja pouco inspirado, a Universidade Católica esteja naqueles dias e faça, né, um golzinho aí e leve essa partida até o final aí com 1-0, né? Aí a zebra tá formada. Mas para essa partida tô indo seco mesmo no Cruzeiro. Bom, pessoal, as informações aqui do vídeo 2 foram essas. Espero que ajude a você fazer aí os seus palpites. Se você gostou, se inscreva aí no nosso canal se você não é inscrito. Ative as notificações. Sempre que tiver vídeos novos, o YouTube vai te avisar. Curta, compartilhe o vídeo. E se você tem aquela informação importante, se quiser dar alguma dica, se quiser deixar alguma crítica, fique à vontade nos comentários. Faça o possível aí para responder todo mundo, hein? Desejo boa sorte aí nessa loteca 1121. Deixei uma enquete sobre o jogo 1 dessa grade, São Paulo e Tadieres. Por enquanto o São Paulo tá vencendo lá. Se você acredita que vai dar empate, se vai dar Tadieres, deixa lá seu voto na enquete, tá na aba comunidade. Na enquete anterior entre Sport e Fortaleza, o Fortaleza ganhou com uma margem mínima mesmo, hein? Mas quem foi aí na enquete, no geral, acertou, hein? Bom, é isso. Desejo boa sorte aí pra todo mundo. Espero vocês aí no próximo vídeo. Fui!